Olá a todos. Esta é uma palavra que eu gostava de compartilhar convosco hoje, e que tem como título Deus abriu um caminho para ti. Esta palavra nasceu do desejo profundo no meu coração de abençoar e de ajudar todas as pessoas que neste tempo de quarentena se encontram confinadas às paredes da sua casa, com a sua família. E que com certeza muitos estão neste momento a sofrer com ansiedade, com depressão, alguns a pensar como é que vai ser o meu futuro daqui por diante, como é que eu vou pôr comida na mesa para os meus filhos, como é que vai ser o futuro deles, como é que vai ser as minhas responsabilidades. Outros vivem e estão contando os dias e as horas para que as notícias nos órgãos de comunicação social sejam as melhores possíveis, para que possam sentir que de alguma forma já passou este tempo em que o risco de vida deixa de ser algo que se sente tanto, não é? E para todas essas pessoas que de uma ou de outra forma procuram Deus e querem se aproximar de Deus neste tempo. Eu sinto uma particular responsabilidade em relação àquelas pessoas que são meus conhecidos, amigos, pessoas que eu conheço incrivelmente boas e fantásticas, que fazem parte do meu cotidiano, em diferentes partes, até mesmo aqui do país, com quem me relaciono. E sinto um peso no sentido de ajudar essas pessoas neste tempo, ajudar-vos neste tempo, pelo facto de que os profissionais de saúde estão no seu lugar, ajudando e num espírito de missão as pessoas que precisam deles, assim como muitos outros profissionais em muitos outros setores estão fazendo o mesmo, estão em setores estratégicos da nossa sociedade, para que a nossa vida em comunidade não pare, não é? E todos esses são verdadeiros heróis neste tempo, conforme temos ouvido repetidamente nos órgãos de comunicação social. Eu não quero ser uma exceção em relação a eles, no sentido de que também eu, como homem de Deus, como uma pessoa que já tem vários anos de experiência pessoal, de viver com Deus, de estar com Deus, de falar de Deus às pessoas, de ajudar as pessoas com sucesso a se relacionarem com Deus, eu sinto que este é um tempo em que eu devo isso a todas essas pessoas do meu cotidiano, todas essas pessoas com quem ainda não tive uma palavra mais profunda, um tempo enfim, suficiente para falar acerca de Deus, ou para proporcionar a essas pessoas um encontro real com Deus. E para todos vocês, eu gostava de, com muito amor da minha parte, qualquer que seja a sua crença em Deus, qualquer que seja a sua religião, a sua devoção, ou até pode ser uma pessoa que não acredita em Deus, mas eu gostava que aceitasse e que ouvisse esta palavra e que não julgasse precipitadamente a pessoa de Deus sem o conhecer. Que lhe desse uma oportunidade neste dia e neste tempo de Páscoa que estamos vivendo, para o abençoar de facto, para lhe mostrar a pessoa maravilhosa que ele é. Portanto eu sintetizei, vamos dizer, numa pequena palavra, eu sintetizei aquilo que eu considero essencial para que vocês possam ter uma experiência pessoal com Deus e se relacionar com Deus na vossa vida. Não vos vou provar que Deus existe por A mais B, essa não é a minha missão, não é vir aqui com um estudo científico para vos dar provas da existência de Deus, pois a fé não é uma realidade do intelecto, a fé é uma realidade do espírito, é uma realidade no mundo espiritual e é uma realidade que começa primeiramente no nosso coração. E é ao seu coração que eu queria vos falar hoje. Então, algumas noções básicas que eu sinto partilhar convosco acerca de Deus. Uma delas é que Deus é bom. Ouve-se tanta coisa por aí fora e sobretudo quando as pessoas vivem de costas voltadas para Deus, mesmo que essa não seja a sua intenção original, mas sentem que Deus é um estranho no seu dia-a-dia, não o conhecem, não se dirigem a Ele, construíram a sua vida como se partindo do pressuposto que Ele não existe, não é? Portanto, muitas pessoas acabam culpando Deus nestes tempos de toda a espécie de mortandade, de todos os males do mundo, e para muitos Deus é um Deus carrasco e a existir é tremendamente injusto, porque afinal de contas permite tanta destruição, permite tanta maldade, permite tanta injustiça no mundo e nada faz. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos conhecer acerca de Deus, que nos liberte, que nos ajude a ter um encontro real com Deus, é que Deus é bom. A Bíblia
diz em vários momentos que Deus é um Deus bom, é um Deus de bondade e que a sua benignidade dura para sempre. Ela dura para sempre, para toda a eternidade. Está na natureza de Deus fazer-nos o bem. Quando falamos na graça, a graça é uma realidade divina. A misericórdia é a essência de Deus, o amor é a essência de Deus. E quando falamos de ser misericordioso ou gracioso para connosco, estamos a falar de um Deus que está na disposição de nos conceder aquilo que nenhum de nós merece e aquilo pelo qual nenhum de nós trabalhou. Então, isso está na essência de Deus. Deus intitula-se como que um pai e quer ter para com toda a humanidade um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de intimidade perfeito, um relacionamento de aliança e de amor. Então, para atestar esta verdade que precisa de estar no seu coração de que Deus é bom, eu vou ler aqui 3 passagens bíblicas muito sucintas e que nos dizem o seguinte. No capítulo 10 do livro de João, no Novo Testamento, em João 10:10, Jesus falando disse o seguinte: o ladrão, ele é que veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em Tiago 1:17 diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Está-se referindo a Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, Deus é bom, Deus enviou Jesus Cristo para que você tenha vida com abundância, Deus não tem doenças para lhe dar, Deus não tem pestes para lhe dar, Deus não tem cataclismos para lhe dar, Deus não tem injustiças, Deus não quer partir uma perna para lhe dar uma lição, Deus não quer que você viva na miséria extrema para então tornar uma pessoa humilde. Porque você, como eu, conhecemos certamente pessoas pobres e que de humildade não têm nada, não é? São extremamente orgulhosos, aquele tipo de pessoas que nós dizemos que se tivessem alguma coisa, ninguém podia com eles, não é? E portanto, a extrema pobreza não faz ninguém humilde, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e portanto todos esses conceitos errados precisam ser postos de parte. Em Mateus 7, versículo 9, diz também o seguinte: Jesus, falando no famoso Sermão da Montanha, esse sermão que sintetizou, por assim dizer, as verdades do reino dos céus, Jesus disse assim: qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe pão, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, esta é a forma como Jesus apresenta Deus. É do género: não tenham medo de Deus. Deus não tem nada de mal para vos dar. Na verdade, Jesus veio para curar os enfermos, para libertar os cativos. A Bíblia diz que ele foi ungido para pôr em liberdade os que viviam oprimidos, para reconciliar as pessoas que viviam separadas de Deus na sua existência natural nesta terra com Deus. O apóstolo Paulo disse uma vez à igreja algo como isto: se Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo, dando a Jesus, entregando o seu Filho Jesus na cruz por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, esta é uma forma de nos colocar uma visão correta de Deus. Deus, na verdade, nele não há mudança nem sombra de variação. Deus é um Deus bom. Deus quer o bem às pessoas. Simplesmente, as pessoas muitas vezes nesta vida experimentam toda a espécie de males. O mundo experimenta hoje um verdadeiro caos a todos os níveis. Nós vemos os desequilíbrios que existem a nível climático no planeta, o fosso que há entre pobres e ricos cada vez maior. Vemos cada vez mais intolerância, indiferença. Vemos uma parte do mundo desperdiçando comida, outra parte do mundo cheia de fome e morrendo à fome. Estima-se hoje que diariamente em África morram cerca de 28.000 pessoas todos os dias só pela fome. E tantas outras realidades que este mundo nos mostra, não é? Nós próprios olhamos na nossa vida em comunidade, olhamos por vezes para determinadas pessoas que estão em cargos que exigiriam
uma conduta irrepreensível e vemos que a corrupção alastra por todo o lado. Vemos que há maldade em todo o lado. Vemos que as pessoas não se respeitam em todo o lado. Não é apenas num setor ou num sítio ou neste ou naquele. Então isto não tem a ver com Deus. Isto tem a ver com o facto da humanidade, a quem Deus deu livre-arbítrio, deu uma vontade própria, deu o direito de decidir o seu futuro, ter escolhido desde muito cedo na sua vida na Terra, neste planeta, viver para si mesmo, viver tornando-se a si mesmo o centro de todas as atenções, não é? São essas ideias humanistas onde o homem é colocado no centro de tudo e onde tudo gira em torno do homem e retira Deus do nosso mundo, que faz com que este mundo esteja neste caos. É, na verdade, o facto de nós estarmos a viver, a generalidade das pessoas estarem a viver separadas de Deus e criarem estilos de vida, modos de vida, formas de se relacionar uns com os outros, que estão desprovidos de qualquer padrão bíblico, de qualquer princípio bíblico, de qualquer espírito que seja santo na sua tomada de decisões, que faz com que o caos se instale. A Bíblia resume isso numa frase muito curta e simples que diz: o mundo jaz, habita no maligno. É uma forma de dizer que o mundo vive separado de Deus, as pessoas vivem no seu dia-a-dia separados de Deus. E as consequências do pecado são as maldições. São princípios que estão instituídos no mundo espiritual desde a existência do mundo e ao qual ninguém pode fugir. Deus, por sua vez, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que pode todas as coisas, mas que não age contra a sua própria palavra instituída. Deus criou bênçãos e Deus criou maldições para o pecado, e aquilo que se passa é que Deus a todo o tempo quer que a humanidade se reconcilie com Ele, venha para o caminho do perdão, venha para o seu amor, venha viver na sua presença, venha ao encontro do propósito para o qual Deus a criou, para que então a sua vida seja uma vida que seja uma extensão da glória de Deus na Terra. E por isso muita da maldade, muitas das maldições, das pestes, de tantos desequilíbrios que nós temos vivido nos relacionamentos, na vida em comunidade, no próprio planeta, não podem ser atribuídos a Deus. Deus não anda por aí a brincar com os elementos e a fazer mal às pessoas. O que se passa é que este mundo tem mostrado a evidência de que nós, separados de Deus, não vamos a parte alguma. E é por isso que existem igrejas, é por isso que existem ministérios levantados por Deus. Foi por isso que Deus deixou uma Bíblia escrita e, pela divina inspiração do Espírito Santo, tem levantado homens e mulheres em todas as gerações para pregar o arrependimento e ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus e a encontrarem em Deus não apenas o seu abrigo, a sua proteção, mas também aquele que as dirige, aquele que de alguma forma torna claro o seu caminho no seu dia-a-dia, para que as pessoas possam dizer que Jesus veio para lhes dar vida e vida com abundância. Então, hoje eu gostava de vos falar algo mais. Já vos falei de que Deus é bom. Isso é algo que nós temos que ter no coração. Quando nos aproximamos de Deus, não podemos ter medo dele, mesmo que tenhamos cometido coisas das quais nos envergonhemos, mesmo que haja culpa na nossa consciência moral. Deus, diz a Bíblia, ele é fiel e verdadeiro e suficientemente amoroso para que, se nós nos convertermos a Ele, se nós nos voltarmos de coração para Deus, Ele nos abrir um caminho à nossa vida. Então, a segunda coisa que eu vos quero falar acerca de Deus é que a Bíblia diz que só com fé nós podemos agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 fala exatamente nisso. Diz assim textualmente: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e, segundo, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus encoraja as pessoas que querem verdadeiramente encontrar Deus a virem numa situação de humildade. É muito frequente as pessoas julgarem precipitadamente Deus na sua vida, julgarem Deus antes mesmo de o conhecer. Aliás, é uma característica humana. Nós muitas vezes na nossa vida cotidiana julgamos as pessoas
perdão, sem as conhecermos, não é? Por qualquer coisa que elas fizeram ou deixaram de fazer, nós colocamos um rótulo nessa pessoa, sem ter o tempo suficiente, sem conhecer a pessoa. E com Deus, por vezes, faz o mesmo. As pessoas, por vezes, esquecem-se que todas são criaturas e que Deus é o Criador. E então, quando vão para Deus, elas vão numa posição de arrogância, vão numa posição de quer posse mando, como se Deus fosse um criado que está ali perto delas apenas para as ajudar quando elas precisam. E nós temos que abandonar esse pedestal na nossa maneira de estar na vida e perante Deus, e temos que, numa posição de humildade, estarmos na disposição de nos aproximarmos de Deus, dando, por assim dizer, este benefício a Deus. No benefício da dúvida, damos a Deus. Deus existe. Eu acredito que Ele existe. E se eu vou procurá-lo, eu acredito que tudo aquilo que Ele fez na Bíblia por outras pessoas, que foi trazer galardão à sua vida, Deus também pode trazer esse galardão à minha vida. Deus pode trazer a alegria que eu não tenho, a paz que eu não tenho, a esperança que eu não tenho, a força para viver, a sabedoria que eu preciso para viver, abrir os caminhos que eu preciso que sejam abertos na minha vida. Eu acredito que Deus vai trazer esse galardão. Eu acredito que Ele me vai transformar numa pessoa melhor. Eu acredito que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele pode todas as coisas em minha vida. Então é absolutamente necessário, diz a Bíblia, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A terceira coisa que eu gostava de falar convosco acerca de Deus é que Deus é Espírito. E isto é muito importante. Tal como fomos muitos de nós ensinados na nossa sociedade portuguesa, Deus é uma trindade, não é? Deus é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Então é uma trindade que, de tão unida, num conceito de família, eles são tão próximos, eles são tão unidos, que aos três juntos nós chamamos de Deus, não é? E como Deus é esse Espírito Santo, quando Ele fez a humanidade, diz a Bíblia, que Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. O que é que isso significa? Que Deus nos constituiu a nós, seres humanos, também à semelhança do que Ele é, um Espírito Santo, como seres espirituais. Deus nos deu carne, como deu aos animais, mas nós temos mais do que carne. Nós temos coisas que nos distinguem dos outros animais. Deus nos deu uma alma que tem uma mente, que nós temos que nos dá a possibilidade de raciocinar, de ponderar, de refletir, nos dá a possibilidade de criar, de inventar, e isso nos distingue dos demais animais nesta terra. Essa nossa alma não só tem uma mente, mas também possui emoções, sentimentos, e também é composta por aquilo que nós chamamos o livre-arbítrio ou vontade própria. O homem foi dotado de algo que era próprio de Deus, que é a sua vontade própria. É-lhe dado o direito de decidir sobre os seus destinos, sobre a sua vida. Deus não viola as nossas decisões nem a nossa vontade. Deus procura pessoas que se convertam de coração a Ele. Deus não nos governa independentemente da nossa vontade. E é por isso que é tão importante nós, de livre vontade, nos convertermos a Deus. De livre vontade, adotarmos os padrões bíblicos em nossa vida. Então, nós temos carne, mas nós não somos carne. Nós temos uma alma, mas nós não somos meramente uma alma. Nós somos, na nossa essência, um espírito. Nós somos um ser espiritual. E isso nos distingue, não é? Um ser espiritual. Ainda está por encontrar o animal que foi visto, não é? Ou que possa ser visto debaixo de uma qualquer árvore, aí num bosque ou num sítio qualquer, apanhado a rezar ou a orar. Isso não existe. Porque os animais não têm esse alcance e essa necessidade, essa apetência para o que é sobrenatural. Mas nós temos, porque nós somos um ser espiritual. E foi por isso porque Deus nos deu essa dimensão espiritual, que a falta da vida espiritual de Deus nesse nosso espírito é como que uma parte de nós que está às escuras, não é? E por isso Deus é chamado de a luz que veio ao mundo, não é?
O nosso espírito é como se ele estivesse às escuras, estivesse desligado, é como se fosse um quarto fechado de uma casa que é a nossa vida, um quarto escuro que ali temos. E a falta da vida espiritual de Deus no nosso espírito, ela cria-nos um vazio imenso. E isso é das coisas que as pessoas mais testemunham quando vêm a Cristo. É o facto de que durante toda uma vida eles se divertiram-se, eles brincaram, eles galhofaram, eles cumpriram sonhos, eles tiveram relacionamentos amorosos, eles tiveram imensas experiências, mas persistiu sempre dentro deles esse enorme vazio que eles nunca souberam explicar. Parece que sempre algo lhes faltava um significado mais profundo para a sua vida, algo que nos dê sentido àquilo que é vivermos nesta terra. Alguns dizem mesmo: pastor, isto tem que ser, a vida tem que ser algo mais do que isto, comer, dormir, trabalhar, não é? Voltar ao mesmo, às mesmas rotinas, um dia morrer e acabou, isto está tudo feito. Não pode ser, a vida tem que ser mais do que isto. E esse inconformismo, essa ânsia, esse sentimento de que nos falta algo, é exatamente o nosso espírito ansiando por Deus. Esse espírito que Deus criou para ele, Deus sendo espírito, poder se relacionar connosco no mais íntimo do nosso ser. Porque esse espírito está às escuras, as pessoas ficam com esse sentimento de vazio, que é totalmente preenchido quando nós oramos a Deus e recebemos no nosso coração Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, é nesse vazio interior, nessa necessidade que as pessoas têm por procurar aquilo que é sobrenatural, que muitos homens acabaram criando caminhos para chegar a Deus, a que nós conhecemos como religiões. Religiões não é mais do que isso, são caminhos que os homens criaram da terra, por assim dizer, eventualmente para o céu, não é? Querendo se relacionar com Deus. Só que as religiões têm um problema, é que o homem nunca se pode tornar Deus. Eu sei que há muitos que tentam tornar-se deuses, não é? E há muitos que se comportam como se fossem o Deus da sua própria vida e da vida dos outros, mas nenhum de nós nasceu para ser Deus. Nós não podemos nos tornar Deus. Mas Deus se tornou homem. Ou seja, aquilo que distingue as religiões do cristianismo foi que, enquanto que os homens procuram na sua ânsia caminhos para Deus e criam religiões e o mistificam a divindade de Deus, e o envolvem em inúmeros segredos e guardam esses segredos para manter uns supostos crentes sempre na expectativa da revelação de mais e mais segredos, não é? As religiões mistificam, encobrem Deus. Deus fez exatamente o oposto. Deus enviou Jesus Cristo à Terra. Ele é que criou um caminho do céu para a Terra. Não foi um caminho que nós criámos para Ele, foi um caminho que Ele nos deu, que Ele abriu dos céus para a Terra, para que nós pudéssemos ter um relacionamento genuíno com Ele. Deus quis se revelar e não se esconder. O propósito de Deus quando enviou Jesus Cristo foi de nos salvar da nossa condição egoísta humana, salvar da nossa vida mesquinha, salvar das nossas limitações humanas, salvar dos nossos erros, da nossa natureza pecaminosa nesta terra. E é assim que, sem surpresas, no capítulo de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16, o próprio Senhor Jesus anunciou o propósito da sua vinda, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Deus amou as pessoas de tal maneira. Foi por amor que Deus enviou Jesus Cristo, querendo que os homens conhecessem como Deus era. E o que é que Jesus fez quando chegou à Terra? Assim que Jesus chegou, Jesus derramou amor. Jesus curou enfermos, Jesus libertou cativos, curou, segundo diz a Bíblia, todos os oprimidos do diabo. Foi assim que ficou escrito na palavra de Deus, não é? Tudo o que eram pessoas que estavam presas aos seus pecados, Jesus trouxe perdão, Jesus trouxe amor, Jesus veio valorizar aqueles que estavam rejeitados, veio dar comida àqueles que estavam famintos.
Então Jesus veio fazer o bem a todas as pessoas. E a Bíblia diz que Jesus veio para ser a face de Deus, para que quem visse Jesus visse como era o coração de Deus para a humanidade. E é tudo isso que nós temos relatado na Bíblia e que podemos aceder para conhecer melhor o coração de Deus. A palavra de Deus existe para nós conhecermos os pensamentos de Deus acerca de nós e sabermos as coisas boas que Ele deseja fazer em nossa vida. Então, Jesus com os discípulos, quando esteve com eles, também no capítulo 14 do livro de João, no versículo 6, Jesus disse assim aos seus discípulos: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então Jesus aqui diz textualmente que Ele é o caminho. Não há segundos nem terceiros caminhos. Ele não diz um caminho, Ele diz o caminho. Ele diz que foi o caminho que Deus abriu para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. A Bíblia também diz que nenhum outro nome nos foi dado entre os céus e a terra pelo qual nos possamos relacionar com Deus. Jesus é chamado de o mediador. É chamado aquele que no lugar de culto nos apresentou, nos representou diante de Deus e Ele próprio se tornou uma porta aberta para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. É por isso que é muito importante hoje, e esse é também o sentimento do meu coração, tirar toda a carga da religião e de denominações e de conceitos complexos bíblicos que pudessem aqui de alguma forma complicar a vossa aproximação de Deus e vos pudesse trazer a mensagem original do Evangelho de Jesus Cristo, que é uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, de que Deus ama todas as pessoas, que Deus não gosta e não quer ver e não tem prazer no sofrimento que as pessoas têm por estarem separadas de Deus, por não contarem com a sabedoria de Deus, não contarem no seu dia-a-dia com o seu apoio, com a sua proteção, com a sua bênção e viverem vidas sofridas, viverem vidas em que as pessoas lutam e lutam e lutam e quando chegam ao fim do dia, chegam ao fim do mês ou do ano, parece que estão sempre a trabalhar para o prejuízo. Deus não quer essa vida para nós. E Deus enviou Jesus Cristo para que isso tudo mudasse em nossa vida. É também disso que nos falam estes tempos de Páscoa. Estes tempos de Páscoa em que habitualmente as pessoas celebram a Páscoa. Muitas pessoas celebram a Páscoa sem saber o que isso significa. Mas a primeira Páscoa aconteceu quando o povo hebreu, que já estava por cerca de 4 centenas de anos em escravidão absoluta nas terras do Egito, debaixo da opressão de um faraó ditador, foi liberto de uma forma sobrenatural por Deus. Deus ouviu o clamor do seu povo e entendeu que aquilo era o momento e a hora para abrir um caminho para o seu povo. E o que Deus fez foi dar instruções ao seu líder, Moisés, que por sua vez trouxe o seu recado ao povo de Deus, dizendo àquele povo o que é que eles tinham que fazer naquela noite de véspera, naquela noite onde Deus iria trazer um livramento sobrenatural ao seu povo. E basicamente, resumindo essas longas instruções, eles tiveram que tomar um cordeiro por cada casa, por cada família, à medida das pessoas que estavam em cada casa. Diz a Bíblia que era um macho de 1 ano, de um cordeiro ou de um cabrito, tinha que ser um animal sem mancha, sem mácula, o animal mais perfeito que houvesse lá no rebanho. E eles iriam reservar aquele animal para o sacrificar. E com o sangue daquele animal, eles iriam barrar as ombreiras e as vergas das suas portas, pois Deus anunciava que naquela mesma noite um anjo da morte, uma mortandade, iria assolar a casa de todos aqueles egípcios. E o primogênito, o primeiro filho e a primeira cria de todos os animais dos egípcios iriam morrer naquele dia. Foi como que uma sombra de mortandade que assolou aquela terra do Egito. Mas Deus prometeu que nas casas onde o povo tivesse as ombreiras barradas com o sangue daquele cordeiro sacrificado por instruções de Deus,
diz que aquela maldição não entraria, nenhum mal chegaria a essas casas, praga alguma entraria nessas casas, de forma que o povo estaria protegido. E o que é que eles estavam lá dentro fazendo nas suas casas? Eles estariam comendo a carne daquele cordeiro ou daquele cabrito assada no fogo, e estariam com a sua roupa preparada, os seus sapatos calçados, preparados, porque assim que passasse aquele tempo, vamos dizer, de quarentena no interior daquelas casas, Deus iria tirar o seu povo de uma forma sobrenatural do Egito, não é? E foi assim que sabemos a história de que eles foram ao caminho do Mar Vermelho, saíram todos em grupo, não é? E quando estavam diante do Mar Vermelho, um mar que parecia intransponível, Deus sobrenaturalmente abriu um caminho onde não havia caminho, um caminho em seco no meio de um mar, não é? E depois desse Mar Vermelho aberto, ainda estava à frente daquele povo um deserto pelo qual Deus iria conduzir o seu povo a caminho daquilo que ele chamava uma terra prometida, a terra de Canaã, uma terra que Deus havia preparado e prometido ao seu povo, onde o seu povo iria viver, tendo Deus no meio dele, e onde Deus seria o Deus do povo, estaria todo o tempo no meio deles, e onde o povo iria adorar e louvar a Deus com a sua vida e viveria uma vida abençoada. A terra prometida é uma terra abençoada, uma terra próspera, com tudo do bom e do melhor, na presença de um Deus Santo. Então, essa primeira Páscoa foi, depois de ter acontecido com esse povo hebreu, aquilo que deu origem ao que nós conhecemos como o povo judaico, foi um livramento sobrenatural, foi um novo começo que Deus deu àquele povo, não é? Deus mostrou que de uma forma sobrenatural pode interferir neste nosso mundo natural e criar caminhos na nossa vida onde eles não existem. E que Deus tem reservado coisas boas para nós, porque Deus é um Deus bom. Mais uma vez eu volto a lembrá-lo, não é? Então, sabemos que de geração em geração aquele povo hebreu celebrou a Páscoa. Foi instituído de forma perpétua por Deus que de geração em geração os judeus voltassem numa época do ano a celebrar, terem festividades relacionadas com aquele evento, para que na consciência coletiva e individual daquele povo nunca mais ninguém se esquecesse de como Deus os havia livrado com mão sobrenatural da sua opressão, da sua escravatura, e como Deus havia dado um novo começo, havia criado uma nova oportunidade para serem novas criaturas, para terem uma nova vida nesta terra. Ora, a Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, tendo o conhecimento de tudo isto, devemos compreender que cada vez que aqueles cordeiros, todos os anos, eram imolados e se voltavam a sacrificar animais, celebrando aquilo que havia acontecido naquela primeira Páscoa, o que na verdade Deus estava a estabelecer na consciência coletiva daquele povo hebreu, daquele povo judaico, era a consciência e a profecia de que Deus haveria de enviar um cordeiro perfeito na plenitude dos tempos, num tempo determinado por ele, para esse cordeiro tirar o pecado, não apenas do povo hebreu, mas de todo o mundo, de toda a humanidade. E foi assim esse o relacionamento entre a Páscoa e a vinda de Jesus Cristo. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para se entregar num altar de sacrifício, na cruz, por todos nós, como o Cordeiro que foi oferecido por Deus para propiciação dos nossos pecados. Haviam princípios no mundo espiritual que precisavam ser cumpridos, e um deles era que só pelo sangue se podia expiar o pecado, derramamento de sangue, e outro era de que o pecado tem por salário a morte. Quer dizer, se as pessoas pecam, só se podem livrar desse pecado pela morte. Então Jesus teve que ter essas duas realidades no seu sacrifício. Teve que verter o seu sangue, tal como o sangue daquele cordeiro que nos tempos da Páscoa foi derramado e foi passado nas ombreiras e nas vergas das portas de cada casa do povo hebreu. E Jesus também teve que morrer na cruz. Não bastou sofrer, ele teve que morrer de facto, para que pudesse pagar o salário dos nossos pecados.
Então, quando ao terceiro dia Jesus ressuscita dentre os mortos, porque a Páscoa não é a celebração de uma morte, é a celebração de um sacrifício que culminou com uma ressurreição, um Jesus ressurreto, pleno de poder e de autoridade, que a partir desse instante pode ajudar pela fé o seu povo em todas as gerações. E essa é a relação que se estabelece com a nossa vida. E por isso o título desta mensagem de hoje também devo-vos dizer que Deus vai abrir um caminho, ou abrir um caminho para si, um caminho para ti, na tua vida. É importante compreendermos que da mesma forma como aconteceu com aquele povo nos tempos da Bíblia, que estava oprimido no Egito, Deus também hoje anuncia a todas as pessoas que já enviou seu Filho Jesus Cristo para a propiciação dos nossos pecados, para que de alguma forma no sacrifício de Jesus seja feita justiça por todas as nossas transgressões, haja ali a paga de todas as transgressões que hajam na nossa vida, toda a culpa que possa existir na nossa vida, e em particular que cada um de nós possa em seu coração aceitar esse sacrifício pela fé. E pela fé no sangue que Jesus derramou por nós na cruz, possa ser salvo, possa ter um novo começo, possa ser uma nova criatura, possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Na verdade, talvez uma das formas mais simples de eu vos resumir o que é a minha vida com Deus é dizer-vos que depois que eu entreguei minha vida a Jesus e que passei a viver com Jesus no meu coração e que passei a fazer da Bíblia um livro de meditação diária e que passei a ser um adorador a Deus, um confesso admirador das suas qualidades, das suas virtudes, alguém que se converteu aos padrões e aos princípios da Bíblia, eu posso-vos dizer apenas e só que a partir desse instante eu compreendi que tudo o que era a minha vida até então não era vida, era sobrevivência. Vida é aquilo que eu agora tenho em Cristo Jesus. Vida é o sentimento com que eu agora vivo de segurança, de paz sobrenatural interior, mesmo nos tempos que nós vivemos, sentimento de proteção, segurança na sabedoria e no facto de eu saber o quanto Deus me ama. E eu gostava profundamente que todas essas coisas boas de Deus pudessem fazer parte também da sua vida. E é por isso que para vocês que são meus amigos, meus conhecidos, ou pessoas que nos estão a ver e que eu não conheço de parte alguma, mas que vocês querem dar uma oportunidade a Deus de se revelar na vossa vida, sentem talvez esse vazio na vossa vida, na vossa espiritualidade, há um vazio, há um quarto escuro que precisa de luz, precisa que Deus faça algo no vosso coração. Talvez vocês estejam a passar por momentos de muita ansiedade, o que é normal com tudo o que temos vivido nestes últimos tempos. Talvez vocês tenham muitas incertezas, muitas inseguranças acerca do vosso futuro, mas eu quero-vos deixar esta palavra de que Deus vos ama. E a cruz é a maior prova disso. Na cruz, Jesus abriu os seus braços. Na cruz ele não foi lá crucificado por terceiros, ele ofereceu-se a si mesmo por todos nós. E seus braços abertos na cruz dizem para todos os que olham verdadeiramente para essa cruz que Deus nos ama e que Jesus em particular nos ama tanto ou mais como a sua própria vida e por isso esteve na disposição de entregar a sua vida por nós. Isso valoriza a sua e a minha vida como mais nenhuma outra. Isso nos ajuda a compreender que nós não somos o que as pessoas aí fora dizem que nós somos, e o valor que a nossa vida tem é atestada por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Aquele sacrifício aconteceu lá não por causa do A, do B ou do C. Jesus diz que morreu por todos naquela cruz. E importa que cada um de nós reconheça isso e receba esse sacrifício em sua vida como uma bênção de Deus em sua vida. Porque a Bíblia diz que se nós aceitarmos que Jesus na cruz foi crucificado por nós, então nós poderemos receber por meio de Jesus Cristo a vida com abundância que Deus já nos reservou. Se você que me está a ver gostava de orar comigo e gostava de ter essa experiência pessoal com Deus, eu tenho estado-vos a falar de Deus, mas não há nada como experimentá-lo. E para experimentá-lo,
são precisas duas coisas: a sua vontade, estar alinhada e você decidir querer conhecer Deus e você abrir o seu coração para Deus. E esse é o meu convite agora. Eu apenas vou facilitar-lhe esse caminho e se me der esse prazer de orar consigo nesta hora, me estará dando a maior alegria como amigo, como conhecido, de poder o ter ajudado nesta hora tão difícil a ter a sua experiência pessoal com Deus. Então aí mesmo onde você estiver, eu gostava que você baixasse a sua cabeça em reverência diante de Deus e orasse comigo agora mesmo. Vamos orar juntos e vamos pedir a Deus que entre nas nossas vidas agora mesmo. Diga assim comigo: querido Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. Eu creio no meu coração que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para me dar a vida eterna e vida com abundância já neste tempo. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Te entrego, Senhor, a minha vida agora e abro o meu coração e te convido, Jesus, a seres o meu Senhor e o meu Salvador. Revela-te a mim, ó Deus, faz-me viver de acordo com a tua sabedoria, mostra-me a tua graça, como ela está sobre a minha vida e faz-me viver no poder da fé. Faz-me conhecer o poder que há no teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Obrigado por poder habitar na tua presença a partir de hoje. Obrigado pela natureza divina que colocaste hoje no meu espírito, pela vida que me deste espiritual hoje em mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você fez essa oração comigo, eu quero lhe dizer que aquilo que acabamos de fazer é uma coisa que a Bíblia fala. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz que todos quantos receberam Jesus Cristo, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Parece estranho, não é? Parece que, então, mas pastor, como é que é? Todos somos, então antes éramos bastardos e agora é que somos filhos, o que é que se passa? O que se passa é de facto que Deus nos criou a todos como criaturas de Deus. Ele sempre quis ter um relacionamento de pai para filho connosco. Mas o nosso espírito, quando estava morto para Deus, não podia ouvir a voz de Deus, nós não podíamos ver com os olhos do nosso coração Deus na nossa vida. E então o que Deus nos promete é que agora que estamos em Cristo somos novas criaturas. Agora que estamos em Cristo há vida no nosso espírito. Agora nós podemos ter um relacionamento verdadeiro de filho para pai. Podemos olhar para Deus e não ver nele um estranho, mas dizer: agora eu posso dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Agora eu posso tratar Deus por Pai, porque eu agora compreendo e sei que Ele é de facto meu Pai. Então, para você que recebeu Jesus no seu coração, os meus parabéns. Eu acredito que Deus vai abençoá-lo muito e eu oro neste tempo para que Deus vos proteja e, conforme diz a palavra de Deus, Ele vai fazê-lo habitar no seu esconderijo. Ele vai lhe mostrar o poder do seu amor na sua vida. Se eu puder ajudar de alguma outra forma, será um grande prazer para mim, como pessoa, sentir-me realizado, como crente, sentir-me muito feliz por poder alimentar a sua fé com a ajuda de Deus. Neste nosso site do CCVA, que é Luz, você poderá encontrar outros conteúdos, outras mensagens e poderá de alguma forma alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Neste tempo de quarentena, o meu desejo é que você permaneça na presença de Deus e, se for necessário, que connosco aprenda a se chegar mais perto, a como orar, como adorar a Deus, a como ter um relacionamento que nos permita experimentar Deus na nossa vida. Deus vos abençoe e obrigado por este tempo que me deram da vossa atenção e do vosso amor.